Boa tarde, professor. Esse é o nosso projeto final de Arduino, que é sobre medidor de temperatura e unidade relativa do ar. E o grupo é formado pela Camila, Carolina, Isadora, Gabriel e Jéssica. Boa tarde, meu nome é Isadora e vou falar um pouco sobre o desafio desse projeto. O maior desafio foi desenvolver um sensor automatizado de temperatura e umidade relativa do ar, que seja enviado diretamente para a nuvem e tenha acesso remoto pela internet. Para a solução desses problemas, foi usado o uso do Note MCU ESP8266 como a plataforma de desenvolvimento devido à sua capacidade nativa da conexão Wi-Fi. A medição da temperatura e a unidade relativa do ar com o uso do sensor BME 2800, conhecido por sua precisão e capacidade de medição. E para o desenvolvimento e a gravação dos códigos, foi utilizado o Arduino IDE em versão do Windows. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu vou falar sobre os principais materiais e os custos que nós consideramos para o nosso projeto do Arduino. Então, a primeira foi a placa, né, o Node MCU, ESP8226. Em alguns sites de pesquisa, o valor dele estava por volta de R$ 35. Além disso, utilizamos cabos, né, elétricos e tal para fazer as conexões, que está por volta de R$ 16. O sensor, né, de umidade, temperatura e pressão que a gente considerou foi o sensor BME 280 e ele está por uma faixa de R$ 35 também. Além disso, consideramos com todas as horas, né, tanto de cada uma das etapas, o tempo de rodar o modelo, deu um total de 57 horas. Então, o projeto ficou um valor de R$ 1.226 no final. Irei falar agora sobre o fluxograma do sistema. Esse fluxograma é uma forma visual do que está acontecendo e ele é formado por duas partes. É o setup, e que a gente define algumas configurações iniciais, e o loop que trabalha com os dados, propriamente dito. Começamos selecionando, né, a porta serial pela qual vamos conseguir enviar as informações por meio da porta USB. Depois iniciamos o sensor BM280 para que seja possível fazermos a leitura e nos conectarmos à rede Wi-Fi, para enviarmos os dados para a plataforma TeamSpeak. Feitas as configurações, né, iniciais, vamos para a parte dos códigos, que é realmente o trabalho. Primeiramente, fazemos a leitura dos sensores e imprimimos esses dados na porta serial. Depois verificamos a conexão com a rede Wi-Fi e em seguida fazemos a verificação se estamos no tempo de envio estipulado. Caso positivo, conectamos ao TeamSpeak e enviamos os dados para ele. Na apresentação do circuito, os elementos utilizados nesse projeto foram a placa Node MCU, sensor de temperatura, umidade e pressão, PME 280, jumpers e o cabo USB. Na parte dos comandos importantes, começamos com a biblioteca incluída. Nessa são incluídas as bibliotecas necessárias para o funcionamento do código, como o ESP, para a configuração do Wi-Fi, e da Adafruit, para interação com o sensor também, conforme apresentado no início do código do include. Além disso, as definições de rede de Wi-Fi para configurar os parâmetros. Nisso, a gente define as constantes como as credenciais da rede Wi-Fi, como o nome da rede que deseja conectar e a senha da rede que deseja conectar, além dos intervalos do ThinkSpeed. Aí conforme a gente consegue mostrar aqui no código, define. Além disso, as constantes e variáveis globais, que é a parte das declarações de variáveis, o char do endereço, as variáveis de armazenamento de dados, que estão ligados à conexão do Wi-Fi e do ThinkSpeak, que pode ser mostrado na parte do código
que mostra o char do endereço, o string chave escrita e o Wi-Fi cliente. Agora, na parte de implementações, a gente usou a função para enviar as informações ao ThinkSpeak, void envia informações ao ThinkSpeak. Usamos a função if, faz as requisições ao HTTP, ao ThinkSpeak. Posteriormente, as funções inicializa o Wi-Fi, void init. Posteriormente, as funções connect à rede Wi-Fi com void conecta Wi-Fi. E se já estiver conectado, nada é feito. E aí inserimos os comandos. Continuando na parte dos comandos importantes, temos a parte de refazer a conexão. E utilizamos o Wi-Fi begin. E aí fizemos posteriormente a função para verificar se a conexão do Wi-Fi estava ativa, com o void verifica conexão Wi-Fi. Posteriormente usamos setup, com void setup. E inicializa o sensor BME 280. Posteriormente inicializa esse e conecta ao Wi-Fi usando init Wi-Fi. Posteriormente o loop principal e a força de desconexão ao ThinkSpeak, se ainda estivesse conectado. Garante que a conexão de Wi-Fi esteja ativa e verifica a conexão Wi-Fi. Verifica se no momento de enviar os dados para o ThinkSpeak tem um intervalo envie ThinkSpeak. E utilizamos por último o código delay. Depois de ter sido carregado o código no sensor, o mesmo foi ligado na tomada durante 2 dias, como vocês podem ver, e desde então ele vem mandando dados de leitura de temperatura, umidade relativa do ar e pressão para cá, para o nosso canal do ThinkSpeak. Como vocês podem ver, a última entrada foi há menos de 1 minuto atrás, de 10h11. A temperatura marcou 27,25. Para uma melhor visualização, por exemplo, da umidade relativa do ar, a gente pode alterar o tempo e aí ele fica com uma melhor visualização, mostrando, por exemplo, a umidade relativa do ar às 10 horas da noite de hoje foi de 69,44. E aqui está o gráfico da pressão, que também é outra leitura que o sensor realiza, e a última leitura foi pressão 1000,14. Durante a realização desse trabalho, nosso grupo encontrou alguns desafios. O primeiro deles foi que o computador ele não reconhecia a porta em que a placa Node MCU-SP 8266 estava conectada via USB, mostrando a mensagem que a gente consegue visualizar nessa imagem do slide. E a solução encontrada foi instalar esses 2 drivers e depois disso confirmar se a porta USB era de fato aqui a placa estava conectada, e com isso conseguimos resolver esse problema. O outro problema encontrado foi em relação à conexão Wi-Fi, que o professor havia inclusive comentado em sala, que não poderia ser na rede 5G. Normalmente em casa existe tanto a rede 5G como a rede Wi-Fi sem o 5G, porém quando a gente foi conectar, vimos que só tinha 5G e a solução encontrada foi conectar, usar a rede de dados móveis do celular. Bem, eu sou a Carolina e vou falar um pouco sobre as conclusões. Como resultados, nós obtivemos dados de temperatura, umidade e pressão e plotamos em gráficos num período de amostragem de 48 horas para melhor visualização. Vale ressaltar também que nós tratamos esses dados, então os pontos que destoaram muito das curvas, eles foram eliminados. E a partir desses gráficos, nós podemos observar que o parâmetro que apresentou maior variabilidade foi a pressão. A temperatura se manteve praticamente constante, como era de se esperar, porque era um ambiente interno. A umidade teve uma certa variação e a pressão teve uma variação mais considerável. Quanto ao que pode ser melhorado para os trabalhos futuros,
nós deixamos 2 sugestões. A primeira é ressaltar a possível necessidade da instalação dos drivers para que a porta em que a placa é conectada seja reconhecida. E a segunda é a aplicabilidade desses dados obtidos em algum sistema automatizado, por exemplo, um silo, um protótipo de silo com Arduino. Quanto ao que pode ser